Não dê a mínima para o que os outros dizem. Não se assuste. Não se assuste com esse título. Ele tem um único propósito, que é chamar a sua atenção. Se você clicou nesse vídeo, se você está aqui, então esse propósito foi atingido. Todavia, é claro que quando eu digo para você não dar a mínima para o que os outros dizem, ou quando eu proponho para você essa reflexão, é claro que esse termo outros não é um termo generalizado, que significa qualquer um. Não dê a mínima para que qualquer pessoa fala. Não é isso. Existem pessoas, se a gente for especificar esses outros, existem pessoas, grupos de pessoas para os quais nós devemos ser todo ouvidos. Nossos pais são pessoas que nós devemos sim dar não a mínima, mas o máximo da nossa atenção para aquilo que eles dizem. Se você que está me ouvindo é criança, adolescente, você ouve para obedecer, simplesmente. Se você é adulto, você ouve para, mesmo se já sendo adulto, você ouve seus pais para avaliar. Se aquilo que eles estão aconselhando, dizendo, é um conselho sábio, um conselho que vem da palavra de Deus. Nós, enquanto seres humanos, nós nascemos propensos a introjetar na nossa moral os sensos morais ou a moralidade paterna e materna. Isso é uma predisposição nossa. Aí quando a gente entra para a adolescência, a gente tende a fazer o caminho reverso, a se rebelar contra essa moralidade que até então a gente tinha introjetado dos nossos pais. E quando a gente amadurece para a idade adulta, então a gente passa para o período da avaliação, onde a gente escuta e avalia, Pelo menos é isso que um adulto maduro tende ou deve fazer. Então, os pais são pessoas para os quais nós devemos dar ouvidos. Esse outros, ele também não se aplica, por exemplo, aos teus pastores. Um outro grupo aqui que eu estou pegando de cabeça, os pastores são pessoas que, estou partindo do pressuposto que você tem pastores aptos, habilitados, fiéis a Deus, fiéis à palavra do Senhor. Partindo desse pressuposto, você deve sim dar toda a sua atenção para o que os teus pastores dizem. Também não na função de criança ou adolescente, ouvindo para obedecer, mas ouvindo para avaliar. Avaliar o que eles estão dizendo, que pelo fato de serem pastores fiéis ao Senhor, tem uma frase muito interessante que diz que cada um tem o pastor que merece. Então nós escolhemos os pastores que nós seguimos. E se nós cremos que eles são fiéis ao Senhor, nós devemos dar atenção, porque provavelmente aquilo que eles estão dizendo está de acordo com a palavra do Senhor. Provavelmente o conselho que eles vão dar vai ser extraído da palavra do Senhor. Então esse outros não se aplica a pastores, a pais, a mestres, a pessoas mais velhas. Esse outros dessa frase, desse título, ele é especificado a um grupo de pessoas para o qual você sim não deve dar a mínima, você não deve dar ouvidos, ou com no gauchês, você não deve estar nem aí porque essas pessoas dizem, porque essas pessoas falam. Esse grupo de pessoas é encontrado em Mateus, em Marcos, capítulo de número 5, versículo 35 em diante. Ali nós temos a história de Jairo, a história do chefe da sinagoga, de Cafarnaum, que chama Jesus para ir à sua casa porque sua filha estava muito enferma. Jairo chama Jesus e no caminho de Jesus para a casa de Jairo, chega um grupo de pessoas que se levanta com incredulidade para atacar a fé de Jairo, porque essas pessoas chegam dizendo: a tua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Ou seja, elas chegam com aquele famoso balde de água fria na fé de Jairo, a fé que estava tão acesa em busca daquele mestre que conseguiria salvar a sua filha. Eles chegam com uma má notícia, e uma má notícia com requintes de crueldade. Tua filha já está morta, má notícia, requintes de crueldade, não incomode mais o mestre, para de incomodar esse tal de Jesus, porque a tua filha já está morta, não tem mais o que fazer, não há mais esperança. A gente passa por isso, Pessoas, e todos nós temos esse tipo de pessoas em nossas vidas. Pessoas que se levantam com palavras de incredulidade para nós.
A gente está ali na nossa fé, fé talvez humilde, fé talvez um pouco mais profunda em Cristo, lutando para reerguer a vida de familiares, como é o caso de Jairo, ou a nossa própria vida, através da fé que nós temos. Nós temos fé nesse jovem de 30 anos, nós temos fé nesse Jesus, que ele tem condições de restaurar nosso relacionamento, que ele tem condições de restaurar nossa família, nossa casa. Todavia, grupos de pessoas se levantam com palavras de incredulidade para o nosso coração. O teu relacionamento já tá morto. Não para de incomodar esse pastor aí. Para de incomodar esses crentes. Para de incomodar a tua igreja. Tu já perdeu o emprego. Para de incomodar os teus líderes. Você já está divorciado. Sua filha já morreu. Seu filho já está perdido nas drogas. Sua família já está destruída. Para de incomodar Deus com esses teus clamores e pedidos, sendo que tua situação já está morta. A esse grupo de pessoas, e esse é o outros que eu quero especificar aqui, a esse grupo de pessoas nós não devemos dar a mínima, nós não devemos estar nem aí, nós não devemos dar ouvidos, num português mais culto, nós não devemos dar a honra da nossa atenção. Não dê ouvidos a palavras de incredulidade, não dê ouvidos a palavras que se levantam para retirar a tua fé, para apagar a tua fé em Jesus. E aí sim, não importa de quem venha esse conselho, não importa a pessoa que está proferindo esse tipo de conselho, de frase ou de palavra para você. Toda palavra que se levanta para tirar a tua fé em Jesus é uma palavra para a qual você não deve dar atenção. Tem que entrar pelo seu ouvido direito, sair pelo seu ouvido esquerdo. Não dê atenção, não dê a mínima a palavra de incredulidade. Jesus, frente ao que essas pessoas diziam, se você ler o texto com cuidado, você vai ver que Jesus, ele não dá a mínima para o que essas pessoas estavam falando, ele vira para Jairo e ele diz: não tenha medo, Jairo, não temas, crê somente. Olha só o que Jesus está nos ensinando. Não devemos dar a mínima para palavras de incredulidade, mas devemos dar toda a nossa atenção para palavras que visam aumentar a nossa fé. Jesus vira para Jairo e enquanto outras pessoas estavam dizendo para ele desistir da igreja, da fé e da caminhada cristã, porque a sua situação já era uma situação de morte, Cristo, o Filho de Deus, vira para ele e expulsa todo medo. Diz para ele: não tenha medo, você só tem uma responsabilidade: crer. Crê somente que o resto é comigo. Crê somente que a ressurreição é comigo. Crê somente porque eu sou a ressurreição e a vida. Crê somente, não dê ouvidos às circunstâncias e às más notícias. Crê somente. Somente não perca a sua fé. E o resto, não importa se é sobrenatural, não importa se é impossível, o resto deixe em minhas mãos. Amém? Então, essa é a reflexão que eu quero propor para você nessa semana. Não dê ouvidos, não dê a mínima para palavras que se levantam contra você para tirar a sua fé em Jesus. Crê somente. E eu tenho certeza que não importa a situação que tenha se levantado, pode ser uma situação impossível. No caso de Jairo, era uma situação que aos olhos humanos era totalmente irremediável. Sua filha estava morta. Mas Jesus, mesmo diante dessa situação, olha para ele e diz: não tenha medo, crê somente. Se, olhando para uma situação de morte, Jesus dá esse conselho, imagina para a tua situação, que não é uma situação tão extrema assim, talvez. Que é apenas a restauração da tua família, do teu relacionamento, dos teus filhos, dos teus amigos. Não sei não sei qual é a situação. Não sei por qual circunstância você está passando nesse momento, mas eu quero liberar para você esta palavra de Jesus. Não tenha medo. Não dê ouvidos para essas pessoas. Não dê ouvido para esses outros que se levantam para tirar a tua fé. Não. Crê somente. E aqui eu aplico lá o que está escrito em João capítulo 11, né? Não está no texto de Marcos capítulo 5, mas eu posso trazer isso porque também são palavras de Jesus. Ainda que esteja morto, viverá. Crê somente, porque ainda que esteja aparentemente perdido, ainda pode existir, ainda existe uma solução, ainda existe uma luz, ainda existe esperança. Amém? Deus abençoe a sua vida, que esta palavra possa servir para fortalecer a fé que já existe no teu coração. Se essa palavra falou com você ou você conhece alguém que está precisando ouvir isso, peço que você compartilhe com essa pessoa esse vídeo, essa reflexão. Seja canal de Deus, seja instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Deus abençoe sua vida, sua semana, em nome do Senhor Jesus.